você chegou aqui não 100% de alegria, lembre-se do salmista, no Salmo 122, que diz assim: alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. E segundo os teólogos, o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, um grande apóstolo. E lá em Hebreus 10, 25, ele nos diz assim: não deixemos de nos congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações quando vejo o dia da volta de Jesus. Amém. E certa vez, quando Deus concedeu ao povo de Israel uma grande vitória, e Samuel, na época, era o profeta de Deus. Lá em 1 Samuel 7, o verso 12, na última parte desse verso, ele diz assim: ele dirigiu o altar e disse: até aqui nos ajudou, Senhor. Amém. Sempre, antes da minha mensagem, eu gosto de mencionar esses 3 versos. E eu acredito que Deus continuará a nos motivar, a nos conduzir neste caminho, que para alguns está sendo bem difícil. Mas a Bíblia nos ensina que quem quiser alcançar os céus terão que passar por dificuldade. E nenhum de vocês que aqui se encontram não estão isentos disso. Uns pouco, outros mais. Convido você a abrir sua Bíblia. Ainda há pouco, a Evelyn me ligou, né, preocupada, e eu tinha esquecido de falar para ela o tema e o número da música. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro do Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Os primeiros livros da Bíblia é fácil de se encontrar, né? Mas se diz para você abrir lá na 1, Miqueias, Abacuque, você teria não tão facilidade. Mas encontra aí. Êxodo 14. Todos encontraram? Amém. Muito bem. Eu gosto de fazer pergunta, e as perguntas nos faz pensar, nos faz refletir. Então eu pergunto para vocês: algum momento da sua vida normal, você caminhando em uma rua, em uma cidade, algum local, aí você não sabe o porquê, mas você teve que voltar da onde você estava? Já aconteceu uma vez, primeiro, uma única vez da vida? Várias. É bom ou é ruim? Eu já costumo. É muito relativo, né? É muito relativo. Às vezes é bom, às vezes não. Às vezes a gente se irrita. Sabe o que tem para minha vida, irmão? Depende da circunstância. Sabe o que tem para minha vida? Se eu voltei para pegar alguma coisa, eu tenho que fazer tudo lá na frente. Quando acontece isso. Olha aí, se perder. Mas é interessante aqui, se você for ver aqui no capítulo 14 de Êxodo, no verso 2, Deus pede algo para Moisés. Moisés conhecia ou não conhecia a voz de Deus? E eu não diria todos, mas a maioria do povo de Israel naquele momento não conhecia a voz de Deus. No capítulo aqui, no início do verso, Deus pediu que o povo voltasse da onde eles se encontravam. E eles precisavam ficar em frente do mar, chamado, me esqueci agora o nome do mar. Não era o nome do mar? Como o mar se chamava? Que Deus pedia que o povo ficasse diante ali? Jordão ou Mar Vermelho? Mar vermelho. Mar Vermelho. Agora, olhe para cá, uma situação. Deus pede ao povo que voltem, ou em outras versões que retrocedam, que é sinônimo da mesma coisa. Diante deles estava o mar, chamado Mar Vermelho. À sua direita, montanhas, à sua esquerda, montanhas. E atrás deles tinha um país que na época era o país mais poderoso. Como se chamava esse país? Egito.
Naquele momento, acredito eu que o povo não entendeu de imediato o porquê que Deus havia pedido para que eles retornassem. Segundo os historiadores, segundo os teólogos, que após a saída do povo de Israel do Egito, apenas 2 ou 3 semanas caminhando estariam em Canaã. Mas sabemos que eles passaram quantos anos? 40 anos no deserto. O assunto vai ser esse, não se preocupe. É só para a gente abrir nossa memória. E naquele momento, Deus diz, continuando nos versos aqui iniciais, Deus diz, olha, eu endurecerei o coração de quem? De Faraó. Agora, abra um parênteses aí. Se Deus quer salvar a humanidade, por que Ele vai endurecer o coração? É meio que incoerente, né? Tem algumas expressões na Bíblia. Uma delas, aqui diz que Deus, Ele mesmo dizendo que eu endurecerei o coração de Faraó. Tem outras versões que dizem assim, Deus se arrependeu. Deus, queridos, não se arrepende de nada que Ele diz ou faz. Lembre-se, Deus nunca se arrepende de algo que Ele diz ou faz. Ficou claro na mente de vocês? E aqui Deus diz que o coração de Faraó ia se endurecer. Só um exemplo aqui para vocês. Estou falando para vocês, vocês estão me ouvindo. No momento que eu começo a falar algo fora daqui da Bíblia e começa a falar algo que você não goste, a partir desse momento, o seu coração, a sua mente vai ficar fechada para o que eu estou falando. É ou não é? Sem dúvida. Ou seja, em outras palavras, quando Deus diz que endurecerá o coração, é quando Ele transmite uma mensagem por meio dos seus profetas e o grupo ou pessoas ou cidade não aceitam aquela mensagem, automaticamente o coração torna-se insensível, endurecido. É isso que acontece. Quando Deus diz assim, endurecer o coração de alguém, é quando alguém, ao perceber, ao ouvir aquela mensagem por os seus servos profetas, automaticamente o coração endurece. E continuando aqui a palavra, diz que chegou um momento que alguém falou para Faraó, o povo de Israel está no Egito, eles estão fugindo. E Faraó com seus oficiais disseram, olha, o que nós fizemos permitindo que Israel deixar de nos servir? Você conhece a história e Deus conhecia muito bem. E naquele momento todo o aparato militar foi preparado, os oficiais, soldados, os oficiais foram no encalço do povo de Israel. Quando, final do ano assim, quando começa as festividades, fim do ano, começa a estar, a gente ouvir que barulho de foguetes, quem mora perto ou longe está de ouvir. Agora imagine aquele cenário. No verso 10 do capítulo 14 aqui diz que Israel começou a ouvir um barulho. Imagine um pouco. Israel ouvindo um barulho e ao olhar para trás, uma vez que eles estavam diante do mar, o mar chamado Mar Vermelho. E eles de longe assim começaram a olhar o vulto. E no deserto você sabe que muitas pessoas caminhando, no caso ali a carruagem do exército de Faraó, e aquelas poeiras com certeza fez com que Israel tivesse uma visão embaçada. E com um dado momento eles perceberam que era o exército do Faraó, o exército mais poderoso da época. E no verso 10, a partir do verso 10, o povo começou a fazer um questionamento. Te pergunto,
questionar algo é pecado? Não. Não. E por que você está questionando? O problema não está no questionar, o problema está no motivo da questionação. Se eu tivesse falar algo para você aqui nesse momento que você não gostasse, vocês iriam questionar. Com razão. Naquele momento, o povo começou a questionar a Moisés. Moisés, você lembra quando nós estávamos no Egito, que era preferido que nós ali estivéssemos, ainda que escravos? Ou será que porque não havia tantas sepulturas que tu nos trouxesse para cá, para morrermos? Olha a fé. Aquele momento, querido, o povo havia esquecido de 10 grandes milagres que Deus realizou em seu favor. Algumas vezes em nossa caminhada, quando as bênçãos são grandes, são numerosas, nós pensamos assim: nada está me abalando. Talvez eu esteja falando para alguém que já se passou assim: Senhor, eu estou tão alegre contigo, eu estou tão feliz. Mas à medida que a dificuldade começa a apertar a sua vida, os membros da sua família, as coisas começam a mudar. Você começa a questionar. E a partir do verso 13 em diante, Moisés fez aquele momento: quero ouvir o silêncio. Eu quero que vocês me ouçam agora. Vocês já falaram demais, agora me ouçam. Agora imagine, queridos, mais de 1 milhão de pessoas, sem microfone. Agora vocês estão me ouvindo com o microfone aqui, e vocês me ouviriam muito bem se não tivesse com ele aqui. Imagine Moisés ali, aquele caos instalado. Moisés procurou ali contornar aquela situação desconfortante. Moisés, olha, queridos, nas minhas palavras, vocês esqueceram do milagre que Deus realizou para vos tirar de lá? Vocês esqueceram? Quem sabe alguns... Cala tua boca, Moisés. Você está louco. Nós conhecemos esse exército que já está vindo, se aproximando. Não é loucura, é falta de confiança. Imagine Deus fazendo um pedido para você. Você enfrentar um perigo. Moisés continua: queridos, este exército que vocês estão olhando, que está se aproximando cada vez mais, este mesmo exército, vocês vão ver pela última vez. Eu estou aqui só apenas narrando aqui. Tudo que eu estou falando está aqui dentro do contexto. Eu não gosto de me ater aqui, ficar aqui e falar para vocês aqui. Mas o mais importante, no verso 10 aqui que nós lemos, que eles clamaram ao Senhor quando perceberam que o exército estava se aproximando. Mas o verso da mensagem não está nesse contexto que eu narrei aqui. A mensagem está concentrada no verso 15. Agora eu quero que você acompanhe o que eu vou ler aqui da frente. O verso 15. Que lindo é o verso aqui. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marches. Agora olha para cá. Avançar como? Marchar como? Meio que incoerente, né? Às vezes, nós ouvimos muitas e muitas incoerências. É ou não é?
tenho a absoluta certeza que quando eles ouviram, por meio de Moisés, que ele precisa avançar, esta era a ordem de Deus: avance. Mas como avançar se havia diante deles um mar? Mas a palavra era: avance. Deixa um pouco esse verso, deixa um pouco. Lá em Miqueias capítulo 2, não abre, apenas ouça. No tempo do profeta Miqueias havia alguns falsos profetas que diziam: olha, o mal, a dificuldade não vos alcançarão. Miqueias 2:10, Deus disse por meio de Miqueias: olha, levantai-vos e avançai, porque o vosso repouso não é aqui. Para nós, na atualidade, algumas vezes nós relaxamos. Ir para a igreja agora. Eu já ouvi muito jovem dizer: mas na frente eu vou. E eu lembro logo de Eclesiastes 2, primeiro, que diz assim: lembra-te na tua mocidade quem? Do teu Criador. O profeta Miqueias foi ensinado. Deus mandou que ele dissesse ao povo não acreditar naqueles falsos profetas. O repouso nosso não é aqui, queridos. Nós estamos aqui apenas de passagem. Essa era a mensagem de Miqueias. Hebreus 10:35, Paulo diz assim: não abandoneis, portanto, vossa confiança, pois ela tem um grande galardão. E outras versões, uma grande recompensa. Na minha e na tua jornada rumo a Canaã, precisamos nos manter no caminho da confiança. Amém. Isaías 30:21, diz assim: se eu e você fomos tentados a nos desviar à direita ou para a esquerda, ouviremos uma voz que diz assim: este é o caminho, andai por ele. Quando eu e você somos tentados a nos desviar do caminho que Deus traçou para que nós andássemos nele, se nós formos tentados a nos desviar de um lado para o outro, o Espírito Santo dirá para nós: olha, Teodoro, esse caminho que você está querendo seguir não é o caminho que tracei, não é o caminho que idealizei para você. Romanos 13:11, Paulo novamente nos diz assim: é hora de vos despertar do vosso sono. A vossa salvação está mais próxima quando vós aceitastes. Amém. A igreja, nós como igreja, estamos, parece que, adormecidos. As coisas, as mazelas do mundo, algumas vezes estão nos anestesiando, fazendo com que nós nos acomodamos. Mas é hora de nós nos despertarmos para a esperança. E a esperança é Jesus. Amém. Nas minhas redes sociais, eu gosto de usar para escrever coisas boas. Eu gosto de escrever e ler. Leio muito. Escrevo muito. E alguém perguntou para mim: agora você só escreve assim, assim, você não escreve frase de amor? Sim, quando alguém me chama assim. Eu pensava que vocês só tinham escrevido área específica, não. E uma das minhas frases, quando no meu celular, eu tenho assim, várias frases. E uma delas que as pessoas gostam de compartilhar é: lutar sempre, desistir jamais. E no contexto espiritual, querido, precisamos lutar sempre, desistir jamais.
Viva o hoje, viva o agora, porque o amanhã não nos. São frases que eu gosto de escrever. Algum momento da sua vida, a dificuldade é tanta, os desafios são tantos. Alguma vez você já pensou assim? Acho que Deus não está mais comigo. Você já pensou? Seja sincero. Muitas vezes, queridos. Lá na igreja eu gosto de brincar com todos lá na igreja. Não é porque nós somos cristãos que nós precisamos ser alegres. Não é. Ser cristão é ficar com. Imagina se eu estivesse pregando para vocês com os fechados aqui. Vocês vão falar para ela e para os outros aqui. Não confio mais naquele irmão que eu tá. Estou tendo sangue. Tem um momento que precisamos ficar sérios, mas há um momento também que nós precisamos ser alegres. Amém. Ser cristãos não significa não ser alegre, mas a alegria de Jesus. Amém. Você já se sentiu assim? Com tanta dificuldade, pensou que Jesus não estava com você? Vai em Filipenses 1, verso 6, Paulo diz assim: eu tenho a absoluta certeza que aquele que começou algo especial em vós há de completar até aquele dia, o dia da volta de Jesus. Amém. Paulo está nos dizendo essa noite, queridos, também, que não estamos sozinhos nessa caminhada. Eu e você, ainda que as circunstâncias são muitas, difíceis, mas maior do que tudo isso é a solução que Cristo quer nos dar. Sempre após as tempestades vem a bonança. Outra frase que estou citando aqui para vocês. Alguém já estudou sobre águia? Águia? Alguém? Nunca? Estude. É o único ser vivo que quanto mais olha para o sol, mais seus olhos brilham. Eu gosto quando eu encontro algo falando sobre águia. Pense uma pessoa que gosta de ler sobre águia. Não é à toa que a Bíblia menciona várias vezes a águia. Ela sempre voa de cabeça baixa, não é assim? Não. E por que nós cristãos que temos a esperança de Jesus não poderíamos ser assim também? Agora tem um verso que quero que você leia comigo. Você vai ler sua Bíblia. Eu até marquei aqui no meu marcativo. Palavras de Jesus. Depois nós vamos retornar lá ao texto básico. Lucas capítulo 21. Esses dois versos eu quero que você acompanhe sua Bíblia. São palavras de Jesus. Estou precisando ver a palavra de Jesus. Lucas 21, os versos 26 e o verso 28. Aí depois nós retornaremos ao verso base. Quando todos encontrarem, eu vou ler aqui da frente. Lucas capítulo 21, os versos 26 e o verso 28. Nós estamos caminhando para Canaã. Então, o verso 26 da minha Bíblia diz assim: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Se eu perguntasse para você, que tipo de coisas, que tipo de fatos tem te abalado? Tem nos abalado? Se eu desse um pedaço de papel para você listar as coisas que te abalam, as coisas que te fazem com que você fique desconfortável, a lista seria bem grande. Seria ou não seria? Sem dúvida. E Jesus bem disse aqui, quando essas coisas, essas mazelas começassem a acontecer, muitas pessoas, a humanidade, ficariam horrorizadas por tantas coisas.
Hoje temos 2 guerras em curso. Quais são elas? Quem lembra das 2 guerras que estão em curso? Tem uma que já passa dos 3 anos. Ucrânia e União Soviética, a Rússia. A outra fica lá no Oriente Médio, Israel com Hamas. Mas bem pertinho de nós, o que nos abala? Bem baixinho, quem sabe é seu vizinho que te critica porque você é um cristão. Ele não gosta de crente. Aí você pensa como a maioria pensa, eu não tenho sangue barato. Mas se você quer adentrar a eternidade, você precisa ter sangue barato. Amém, Jesus. Mas o verso mais lindo que eu quero ler com vocês é o verso 28. Acompanhe aí. Ó. Eu acho lindo esse verso quando eu leio para quando estou pregando. O verso 28 diz: ora. Olha para cá. Como se Jesus estivesse falando para você esse momento, é a palavra de Deus, mas como ele estivesse falando para você nesse momento, olha só o que ele diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, agora pare por aqui, ó, olha para cá. Quando essas coisas começarem a acontecer, que coisas? Fome, esposa sendo morta, pai matando esposa e filhos, desemprego, doenças, crítica, triste. Passaremos a noite toda listando as mazelas que existem em nosso dia a dia. E Jesus continua dizendo: ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Eu não tenho esse texto aqui, ó, no meu sermãozinho aqui, ó, bem simples, mas eu estudei ele com tanto amor, tanto carinho para transmitir a vocês. Amém. Esse texto que vou citar não está aqui, mas está lá na segunda carta de Pedro. Diz que muito, lá no capítulo 3, que muitos dirão naqueles tempos, estão dizendo: aonde está a promessa da sua volta, da sua vinda? As coisas estão da mesma forma, apenas pessoas morrem, pessoas nascem. É natural isso. Hoje nós nascemos, querido, no contexto de 3 reinos. Eu e você nascemos no reino do pecado. Estamos vivendo debaixo da graça, do reino da graça, de esperança, do reino da glória. E Jesus disse: quando essas mazelas, essas coisas que algumas vezes nos abalam, precisamos nos alegrar, nos regozijarmos, mantermos a cabeça erguida. Jesus é a esperança. Jesus deve ser a nossa esperança. Para você, o que é mais fácil? Falar da esperança ou viver a esperança? Olha para cá. O que é mais fácil para você? Falar da esperança ou viver a esperança? Precisamos falar da esperança, mas ainda mais importante é viver a esperança. Amém, glória a Deus. Por isso que tem aquela música, eu não sei de cantar, mas também eu vou cantar para vocês um pedaço dela. Acredito que é sabe. 33. Jesus é a esperança. Não há esperança igual. Existe uma música, hoje poucas vezes eu ouço na igreja: a alegria está no coração de quem conhece Jesus. Olha aí, irmão. As pessoas, queridos, querem ver a esperança na prática nossa. Amém, Jesus. As pessoas falam de amor. Vai para citar novamente as frases dele. É fácil falar de amor, o difícil é ver esse amor na prática. Eu preciso vivenciar esse amor da esperança no meu dia a dia. As pessoas que veem e adoram espelhado
na sua atitude, em suas palavras, nos seus procedimentos com as pessoas. Ainda que as pessoas não mereçam a sua atenção, mas você precisa dar atenção a elas. Amém, gente. Glória a Deus. É por isso que o mundo está assim, queridos. Eu sempre, quando eu paro no semáforo, eu não... Enquanto não estiver verde, eu saio. E quando abro o sinal, verde, moto, carro, atrás começa a fazer tudo. Estão tão apressados que se o carro que está à frente, o veículo que está à frente, passar 3, 4 segundos ali, começa a pitar. Não é isso mesmo? E nós precisamos vivenciar a esperança, queridos, nesse mundo corrido. Agora volte, vamos repetir novamente o verso, ler novamente, porque segundo a pedagogia, a aprendizagem, a repetição faz parte da aprendizagem. Não estou falando besteira. A repetição faz parte da aprendizagem. Quem não gosta da repetição, pouco aprende, pouco avança. É por isso que eu sempre gosto de ler muito, gosto de estar atualizado, gosto de estar informado. Se você me perguntar, o que é que você sabe de pedagogia? Não sei muito, mas sei um pouco. Agora você sabe um pouco de política, não sei muito, mas sei um pouco. Agora você sabe sobre medicina, não sei muito, mas sei um pouco. Eu me digo, porque você sabe tudo isso, porque eu leio muito. Mas eu também leio muito, que é o mais importante. Amém. Não está aqui escrito, mas esse Salmo 119, guardei no meu coração a tua palavra para que não peque contra ti. Vou repetir novamente, você vai novamente o verso. Qual é o livro, irmão? É? Qual é o livro? Êxodo. Sempre faço assim. Todas as minhas mensagens nas igrejas cristãs faço assim. Tem um texto básico, leio outro texto, mas eu deixo novamente para reler. Repito, a repetição faz parte da aprendizagem. Em especial a palavra de Deus. Por que não repetir a palavra de Deus? Eu já vi, infelizmente, eu vi. Quando a igreja eu frequento, fulano que estava repetindo esse verso que um mês atrás ele falou sobre esse verso. Espero que você não. Infelizmente, eu ouço muito assim das pessoas. Êxodo 14, verso 15. Vou repetir novamente aqui. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Você conhece o contexto dessa narração do capítulo 14 do Êxodo? Como Deus abriu o mar. E como eles foram salvos, como eles foram libertos daquele exército. Lembra quando eu falei para vocês que não há problema em questionar? Se em algum momento da sua jornada você está passando por dificuldade, você começa a questionar: Senhor, eu estou passando por tantas provações, eu não entendo. Quando eu estava lá no mundão, eu não passava por isso, Senhor. Queridos, às vezes, ao aceitar Jesus, nós criamos expectativas. Quem namora, o rapaz espera da moça algo maravilhoso. E a moça algo maravilhoso. E quando nesse contexto não acontece com ambos, se decepciona. Poxa, eu pensava que esse era meu príncipe, e eu pensava que essa era minha princesa, eu estava enganado. Criar expectativas não é boa. Mas quando eu crio expectativa de esperança em Jesus, aí sim, queridos. Porque Jesus disse: no mundo tereis provações, dificuldades, mas eu venci o mundo.
Quando a dificuldade for grande, queridos, lembra que Jesus está te dizendo: marche, avance. Não importa a circunstância ou lugar, avance. Eu não sei em que contexto esse momento você se encontra, eu não sei. E também não me interessa. O que interessa para nós é termos esperança na pessoa de Jesus. Aleluia. A graça e a paz de Deus precisa ser uma realidade em nossas vidas. Amém. Eu quero finalizar antes do apelo por 3 vezes em Mateus 26, os versos 39, 42 e 44, ele diz: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Todavia, o que diz mais o verso? Não seja feita a minha, mas a tua vontade. O contexto é: se for preciso você passar por dificuldade para que o seu caráter seja ainda mais semelhante com Jesus nessa caminhada à Canaã celestial, só um pedido que te faço, e a palavra dele também te faz pedido: peça forças a Jesus. Amém, Jesus. Tudo aquilo que eu peço com confiança, receberei. Amém, Jesus. E quando esta noite posso dizer a Jesus: Senhor, eu não sei a dificuldade que ainda irei enfrentar, não sei, mas uma coisa absolutamente eu tenho certeza: que Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será na minha vida. Não importa a circunstância ou lugar que me encontre, importa que eu tenha esperança nessa caminhada até a Canaã celestial. Amém? Amém. Que Deus continue te alcançando, que continue nos alcançando, para que, como diz Isaías 25, 9, quando nós olharmos para o alto e dizermos: este é o Deus a quem tanto nós esperamos. Essa é a minha esperança e também a esperança que Deus quer que nós tenhamos esta noite até a volta dele. Amém? Amém. Convido você para ficar de pé e cantarmos a música. Vai ter uma música? Ah, tá bom. Por isso que eu falei o jeito da música. Quem sabe faz ao vivo. Lá em Mateus 8 e Mateus 14, 2 grandes eventos importantes para nossas vidas. 14 fala quando Jesus estava caminhando sobre as águas. E quando Pedro diz: Mestre, se realmente tu és o que está dizendo, faça que eu ande sobre o mar. E Pedro teve esse convite: venha Pedro, venha caminhando. E Pedro começou a caminhar sobre o mar. Mas teve um momento, diz o relato de Mateus 14, que o vento era contrário. E ele tirou a sua visão, o foco de Jesus começou a olhar à sua volta e ele começou a afundar. Enquanto eu e você estivermos com olhos fitos em Jesus, por meio das suas promessas maravilhosas e poderosas, podemos até cair, porque cair faz parte da humanidade, mas o levantar é divino. Lembre-se, Jesus está ali pronto a te segurar para que você não continue a cair. No capítulo 8 de Mateus fala sobre como Jesus acalmou aquela tempestade. Ali, naquela embarcação, havia pescadores experientes. E como tais, acredito que eles haviam feito tudo o possível, mas não conseguiram. É o ser humano. E quando pode controlar a situação, tudo ok. Mas quando eles começam a perder o controle, aí busca Deus. Ainda bem que Deus está de braços abertos. Naquele momento diz que Jesus estava dormindo ali à frente do barco, na proa. E eles falaram: Mestre, tu vai deixar a cada de nós perecer como, queridos? Jesus está no barco junto conosco. Se nós perecermos, Jesus perecerá também. Mas não é assim. E diz que ele acalmou aquela tempestade.
Lembra como eu falei no início? Após a tempestade vem a bonança. E nesse momento estaremos fazendo a oração final. E lembre-se que ainda estamos carentes das misericórdias de Deus. Em atitude de reverência, feche seus olhos. Grande e maravilhoso Deus, muito, muito obrigado porque até aqui tu tens nos ajudado. Obrigado, Pai, por essa mensagem da tua palavra, palavra que nos conforta, palavra que nos traz esperança ainda mais para a nossa caminhada rumo a Canaã, Santiago. Eu não sei o contexto da vida dos queridos irmãos daqui da igreja de Santa Luz, não sei. Mas eu acredito que tu és um Deus bondoso, um Deus de bondade, um Deus que está sempre nos ajudando, nos fortalecendo. Algumas vezes queremos cair. Porque o cair é da humanidade, faz parte do ser humano, mas o levantar é divino. Obrigado, Pai, porque não merecemos as tuas bênçãos, mas se nós a recebemos, porque pelos méritos do teu Filho amado Jesus. Obrigado também, ó Deus, porque ainda que nós não merecemos essas bênçãos, ainda temos a oportunidade de vir à tua casa de oração, te buscar sabedoria, buscar conhecimento para o nosso dia a dia. Nesse momento, vamos nos despedir. Que tu venha continue conosco por meio dos teus santos anjos, do teu Santo Espírito, que são teus representantes no nosso meio. Amém. Também, ó Pai, se faltou algo para ser falado aqui, nessa minha mensagem, eu sei que eu sou falho, mas tu possa completar nos corações de cada irmão aqui. Amém. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos, não que nós merecemos algo, mas é nos méritos do Filho amado Jesus, que um dia nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e hoje está nas mansões celestial, no lugar santo dos santos, intercedendo por cada um de nós. E é em nome dele que nós te agradecemos. Hoje sempre a igreja diz: Amém. Amém. Irmãos, que linda mensagem, né? No momento que a gente está vivendo hoje, essa mensagem é uma mensagem de conforto e aprendizado em nossas vidas, né? Então, desde já agradeço o irmão Teodoro, que veio de lá ele é da Igreja Central, quem não sabe, tá? E desde já eu agradeço ele por ele ter aceitado o convite para passar a mensagem para cada um de nós, amém? Amém. E é isso, desde já agradeço